vamos conversar aqui de um teorema muito importante quando você estuda integral dupla, que é o chamado teorema do valor médio. A ideia é o seguinte: imagina, por exemplo, que você tenha uma chapa. Então, vou desenhar aqui, ó. Tenho uma chapa bem aqui, metálica, por exemplo. E a cada ponto dessa chapa, a cada ponto da chapa, eu tenho uma temperatura. Esse meu T aqui seria a temperatura, a função que fornece a temperatura a cada ponto dessa chapa. Então, bem aqui eu tenho uma temperatura. E aí você percebe, se você escolher, por exemplo, um ponto bem aqui, você tem uma temperatura. Escolheu bem aqui, tem uma outra temperatura. Escolheu aqui, tem uma outra temperatura. Então, essa chapa, nessa parte que você está analisando, né, e a gente vai supor que a parte que eu estou analisando é um retângulo. Eu não estou pegando toda a chapa, eu estou pegando uma porção retangular da chapa, que seria esse retângulo que aparece aqui, esse intervalo que aparece aqui, que é importante você lembrar que o primeiro que aparece sempre é a variação de x e o segundo que aparece é a variação de y. Pergunta é: qual a temperatura média dessa chapa? E é isso que a gente vai aprender aqui. Como se faz isso? Através do cálculo da integral dupla. Porque o valor médio, anote aí, o valor médio vai ser a integral dupla da sua função dividido pela área dessa região, a área dessa porção da chapa, nesse caso a área desse retângulo. Mura, vamos fazer? Vamos, venha cá. Então você vai chegar aqui, primeira jogada é calcular a integral dupla. Ah, mas Mura, eu tenho dificuldade de montar. É assim que você monta. Você vai chegar aqui, ó, vai colocar a integral, aqui uma outra integral, e aqui você coloca a função, que no caso aqui é a minha função t. Nessa questão a gente não falou que é temperatura. Mas se você, for querer fazer uma aplicação, professor, eu desconfio que ele vai colocar uma questão de valor médio. Ele vai pegar provavelmente uma envolvendo temperatura, mas poderia ser uma outra função. Custo, posso querer achar o custo médio de um determinado produto, tá bom? Então, esse teorema acha o valor médio, essa é a função dele. Venha cá. Aqui você coloca a sua função, x menos 4y a segunda mais 1. Bem aqui você coloca o dA. Professor, o que é esse dA? Eu nunca entendi o que é dA. O que é que eu faço no dA? Diferencial de área. No lugar desse dA, você coloca bem aqui, ó, dx vezes dy. Toda vez. E um detalhe importante é, se você citou o x primeiro, se você colocou dx primeiro, coloque a variação de x aqui, ó, de 0 a 1. Lembra que eu falei para você que o x varia de 0 até o número 1 e o y varia de 0 até o número 2. Então, está montado. Esse é o meu numerador. Tá bom? E essa área aqui, calma que essa área é bem fácil da gente calcular. Show? Então, agora eu vou começar a resolver a integral. Primeiro, você resolve aqui, ó, de dentro para fora. De dentro para fora, desse modo. Venha cá, você vai chegar aqui, vai colocar a integral de x menos 4y na segunda mais 1 dx, onde o x varia de 0 até 1. Vamos colocar aqui ao lado a primitiva. Primitiva em relação a x. Quem é a primitiva de x? X a segunda sobre 2. Professor, esse 4y na segunda, eu coloco 4y na terceira por 3. Não faça isso. Você está fazendo a integral em relação a x. O 4 é uma constante, sai. Tira na marra. Y na segunda é uma constante, que eu estou fazendo a integral em relação a x. X é a minha variável. E agora sim, a integral bem aqui tem o número 1 subtendido. Quando aparecer, costa larga o número 1. A integral de 1 é x. Aí você coloca bem aqui x, mais a integral de 1, que é x. Isso aqui na variação de 0 até o número 1. Tá pegando a ideia? O que é que eu faço agora?
Vou substituir o valor aqui 1 e depois o 0. Vou jogar o máximo, que é o número 1, e depois o mínimo, que vai ser o zerote. Então, aqui vai ficar assim, 1 à segunda, dividido por 2, 4 vezes 1, ou melhor, y à segunda vezes 1 agora, mais 1. Então, onde aparecer x, coloque 1, menos, agora eu jogo 0. 0 à segunda sobre 2, 4y à segunda vezes 0, mais 0. Evidente que você já está resmungando aí, coloca logo 0, professor, todo agoniado, né? Calma, bem aqui, ó, zerote, 0. E aqui desse lado, você dá uma ajeitada nessas contas. Você tem aqui, ó, meio, menos 4y à segunda, mais 1. Não esqueça que esse 1 aqui, 1 vezes y à segunda, é y à segunda vezes 4. E aqui eu tenho meio mais 1, vai dar 3 sobre 2, menos 4y à segunda. Não vai esquecer que aqui, ó, quando você tiver meio mais 1, você conserva o denominador e você faz 4 aqui, ó, no caso 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é o número 3. Só para não ficar com dúvida aí, como é que deu esse valor aí. Agora faz o seguinte, agora você vai fazer a segunda parte. Qual é a segunda parte? Vai calcular a integral desse resultado, ó, deixa eu anotar aqui. Você vai calcular a integral desse resultado, 3 sobre 2 menos 4y na segunda, dy, onde o y varia de 0 a 2. Estou voltando em 5 segundos para conferir o seu resultado. Então, você continua da seguinte maneira. Você vai calcular essa integral aqui assim, ó. A primitiva de 3 sobre 2 em relação a y é 3 sobre 2y, menos o 4 sai. A integral de y na segunda, você coloca y na terceira dividido por 3. Na variação aqui, de 0 até o número 2. Agora você vai usar o teorema da variação, que é substituir o máximo menos o mínimo. Você vai jogar o número 2 no lugar do x, ó, no caso y, que é a sua variável, 3 sobre 2 vezes 2 menos 4 terços vezes 2 elevado à terceira. Você concorda comigo que quando jogar o zero vai desaparecer todo mundo? Concordo, então não há necessidade. Mas se você quiser, jogue aí. Substitua o 2, depois o 0. Aqui você pode dar logo uma pateacada, ó. Pateaca, pateaca, bem aqui. E você tem 3 menos. Ajuda o professor aqui. 2 elevado à terceira é 8. 2 ao cubo é 8. Então, eu vou ter 4 vezes 8. 32 dividido por 3. Cuidado para não errar essa conta aqui. Aqui você vai ter o seguinte. 3 menos 32, ó, 3 menos 32 terços, você faz assim, filhão. Deixa eu te contar. Você multiplica aqui, ó, vai ficar dessa maneira. Vou colocar aqui em cima esse cálculo para você. Vai ficar 3 vezes 3 menos 32, isso tudo aqui dividido pelo número 3. Então, eu vou ter 9 menos 32, então vai dar menos 23 terços, é a sua primeira parte da questão. Por que, professor, primeira parte da questão? Porque até o momento eu calculei o meu numerador. O meu objetivo é o valor médio, eu quero o valor médio aqui dessa minha função. Que se acaso a função fosse a temperatura, seria a temperatura média. Mas como é que eu acho o valor médio? Você agora faz assim, ó. O valor médio, anota aí. Valor médio será. Aí você coloca aqui em cima o resultado da sua integral dupla. Qual foi o resultado que deu? Deu menos 23, coloque aí, ó. Menos 23 dividido por 3. Esse é o valor médio.
Ah, mas que história é essa? Dividido pela área da região. Lá vem confusão, vai ficar difícil. Não vai ficar difícil. Por quê? Porque eu gostaria que você recordasse que sempre a gente comenta que isso aqui é um retângulo. Sempre a gente fala, olha, isso aqui é um retângulo, um retângulo, um retângulo. Que retângulo é esse? Vamos desenhar esse retângulo? Vamos desenhar. Por quê? Te acalma, né? Te acalma. Olha só, vou desenhar aqui. Se coloca o eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Desenhar bem aqui. Deixa eu ajeitar esse eixo aqui, deixar bem vertical. Aqui você tem o eixo Y. Deixa ele aí mesmo, ele quer ficar aí. E bem aqui você tem o eixo X. Só que o X, pode perceber pelo meu desenho aqui, pela questão, o X varia de 0 a 1. Esse primeiro aqui é o X. X varia de 0 até o número 1, de 0 até 1. E o Y varia de 0 a 2, de 0 até o número 2. Então, eu gostaria que você notasse que eu tenho um retângulo. O retângulo que a gente menciona, deixa eu pegar um pontinho bem aqui, fazer aqui para você o caqueado, ó. É esse retângulo aqui que a gente está mencionando. Moura, eu não visualizei ainda qual é o retângulo que você está contando. Meu amigo, é esse, vou chamar até de R, ó. Esse retângulo bem aqui, colocar de azul, ó. Esse retângulo é a região que eu estou conversando com você. Fazer um caqueado aqui para ficar show aí de bola para você. É esse retângulo. E perceba que esse retângulo vai ter uma área. E a área desse retângulo é bem fácil, porque eu vou lembrar lá do ensino, né, fundamental, área de um retângulo, base vezes altura. Então, bem aqui você tem uma base, a base aqui é o número 1, concorda comigo? Vou colocar até de preto aqui, ó. A base é o número 1. Está aqui a base. Por que 1? Porque de 0 a 1 tem tamanho 1. E a minha altura tem tamanho 2. Então, a área desse retângulo aqui, a área desse retângulo é base vezes altura. Então, a área desse retângulo é 2 unidades de área. Então, aqui você vai dividir por 2. É isso que é o cálculo. O valor médio, ele vai ser a integral dupla, que é o cálculo mais trabalhoso, dividido pela área do seu retângulo. E a área do retângulo, eu venho aqui e vou desenhar. E, em verdade, eu vos digo que nem precisava desenhar, porque você, olhando para cá, ia poder afirmar, Moura, de 0 a 1 tem tamanho 1. De 0 a 2 tem tamanho 2. Ah, bastava fazer 1 vezes 2 e dava resultado 2. Sim, mas você não ia compreender por quê. Você ia apenas decorar. Então, eu desenhei para que você entendesse, compreendesse o que você estava fazendo. E aqui eu tenho uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Não vai esquecer, às vezes a pessoa ela acerta a integral e erra esse pedaço final. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Esse valor aqui é menos 23 dividido por 6. Se você fosse dividir, coloca aí nos comentários quanto vai dar esse valor que eu estou vendo aqui quando está digitando. Ah, colocaram aí menos 3,83. Vamos supor, só por filosofia, né, para filosofar, que isso aqui seria uma temperatura. Então, poderia ser menos 3,83 graus centígrados. É só um exemplo, a questão não tinha esse contexto, mas de repente na sua prova pode ter. Show? Então, é dessa maneira que você calcula o valor médio de uma função. O valor médio da função é a integral dupla dividido pela área dessa região. Quer saber mais? Vou te esperar na próxima aula. Tem uma informação top para você. Te espero. Rapidola. Ei, ainda tá aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima videoaula.